São 8h13 na Bahia, nós estamos na Excelsior FM 106.1 e vamos chegando já com informações para vocês. Informação do trânsito. O boletim da Trans Salvador indica que das 7 horas da manhã de hoje até agora, nenhum acidente, graças a Deus. Trânsito intenso na paralela do sentido centro, calçada sentido centro, ACM Rótula e João Mangabeira dos Barris, sentido Fonte Nova, com trânsito intenso, mas sem retenção. Fernando Capu. 8h14, bom dia, doutora Luana Oriuchi. Tudo bem? Bom dia, Cabuz, como vai? Bom dia, ouvintes. Tudo bem, bom revê-la. Bom dia, você é advogado especialista em reforma previdenciária. O que é que vem a ser reforma? O que é que vem a ser a sua especialidade e o que é que existe de reforma previdenciária? Ok, eu sou advogado especialista em direito previdenciário, sou mestranda em direito público pela UFBA, mas eu estou aqui, na verdade, para conversar. Estou aqui como uma cidadã, que está disposta a trazer um pouco de conhecimento e aprender com você também e, quem sabe, esclarecer um pouco os nossos ouvintes, né? Perfeito. Pelo 3114-3344, você participa do nosso programa. A grande questão é bem essa. Em por que linha a gente pensa que a reforma previdenciária tira algum direito, muda e o que é... Vamos começar primeiro, doutora Luana, com o que não muda. Não muda para quem? O que não muda? Só não vai mudar, na verdade, para os militares das Forças Armadas, das polícias militares e do Corpo de Bombeiros. É a única classe que vai ficar completamente excluída dos efeitos da reforma previdenciária. No restante, todo que você imaginar, muda. Então, a gente está falando de um projeto de emenda à Constituição, que é a PEC 287 de 2016, que alcança todas as esferas. A gente está falando de previdência do trabalhador do setor privado, que é o regime geral da Previdência Social, incluídos aí os trabalhadores urbanos e os trabalhadores rurais. A gente está falando da previdência do servidor público efetivo, inclusive os magistrados, os procuradores do Ministério Público, os defensores públicos, os advogados públicos, professores, policiais civis e federais, os médicos, enfim. Toda uma gama da população e que atua nos órgãos públicos federais, estaduais e municipais. E muito além disso, a reforma da Previdência, ela não atinge só a parte previdenciária, ela atinge também a parte assistencial. Então, a gente também vai ter efeitos dessa reforma sobre os idosos e sobre os deficientes físicos carentes. Esse é um detalhe importante que é trazido aqui pela doutora Luana Oriuchi. Observe que não é somente isso, como se o somente isso fosse pouca coisa. Já é muita coisa, ainda tem mais isso. Exatamente. Me fale sobre essa questão última que você trouxe para a gente. Olha, o que é mais importante, eu acho que a gente já identificar, porque a reforma da Previdência, pelo próprio... como ela abrange muita coisa em relação à previdência e assistência social, eu separei aqui para a gente debater alguns pontos que eu acho que são principais para o seu ouvinte, né? E que vão mais afetar diretamente a população. Sim. Então, é importante que a gente que tem alguma voz social, principalmente você, como comunicador, e eu, como um pouco de estudiosa, que tem um conhecimento um pouco maior do que a população geral, a gente trazer esse debate, porque eu acho que não é de interesse do governo que a população tenha informação no aspecto previdenciário. Mesmo nós, operadores do direito, a gente não tem essa informação. Na faculdade, é uma disciplina que ela não é obrigatória na maioria das faculdades. Eu mesmo não peguei direito previdenciário e eu me formei há não tanto tempo, há 10 anos só. Então, existe essa falta de informação que serve para que o governo traga um alarmismo exagerado, né? Cause esse desespero na população, essa ideia um pouco desvirtuada desse déficit previdenciário, dessa necessidade urgente de implantar essa reforma, quando você vê que essa reforma está sendo elaborada sem qualquer debate com a sociedade. Ela foi analisada pela Comissão de Constituição e Justiça e Cidadania da Câmara a toque de caixa, ignorando questões constitucionais relevantes. A gente está falando de alterar a Constituição.
Não é uma lei qualquer. Então, ao meu sentir, independente de qualquer posicionamento político, não tem nada a ver isso aqui. Ao meu sentir, é uma proposta de reforma oportunista, que se aproveita de uma situação momentânea de fragilidade do Estado para aprovar um duro pacote de medidas para reduzir o alcance da Previdência Social Pública e da assistência social no Brasil, que vai gerar a médio e longo prazo um empobrecimento da população. Então, você liga a TV, liga o jornal e a mídia, a grande mídia, diz o quê? Se a reforma da Previdência não for feita para resolver esse rombo que cresce a cada ano, não vai ter dinheiro para pagar a aposentadoria, não tem outro jeito, ou é reforma ou ela quebra. Então, a gente observa uma tentativa de manipulação do cidadão. Então, é por isso que você traga o debate para a rádio, traga o debate para a rua, para a sua casa, para o seu vizinho, para a gente poder disseminar um pouco de conhecimento nessa área. Importante, sim, importante. A querida doutora Luana Oriuchi, advogada especialista em reforma previdenciária. Eu sempre digo, Luana, amigos da Excelsior FM 106.1, o Brasil precisa de reformas. Sim. Mas essas reformas, a gente sabe disso, desde a outra área que eu trabalho, que é economia, nessa área que nós estamos tratando do dia a dia, várias reformas. Só que o Brasil está querendo impor uma situação de reforma em cima somente do trabalhador. Exatamente. Então, eu acho que a principal reforma do Brasil tinha que ser em relação a ganhos extras. Por exemplo, se você pensa em previdência, em situações especiais, mas o especial não do carente, não do deficiente, mas aquela especialíssima, que se aposenta com pouquíssimo tempo, não é? Em algumas situações, por exemplo, o Brasil tem uma situação exemplar, não é? Político passou a ser profissional, passou a ser profissão. Desde o tempo que eu estudava, já faz muito tempo, isso não estava entre profissões. Até hoje, não, dentro do que eu busco atualizar, também não está. Então, tem algumas previdências especiais. Tinha que ser revisto isso. Há situações de exagero, de ganho de dinheiro público. Aí vem alguns e dizem assim, mas é direito adquirido. Mas erro não caracteriza direito adquirido. Não é? Se fosse por essa linha, a gente estudou em outros tempos, quanta coisa errada havia e era trazida como direito adquirido. Então não é que a gente seja contra a reforma, não é? A gente sabe que cabe reforma, o país precisa, outros países têm feito reforma, mas tem que ser uma reforma ampla e não direcionada. Estou errado? De forma alguma. Mesmo dentro do regime geral, já era necessária uma reforma. Perfeito. Um exemplo disso seria estabelecer uma idade mínima para aposentadoria por tempo de contribuição, que até então a gente não tem, né? Sim. Com a legislação vigente, a gente não tem uma idade mínima para aposentadoria por tempo de contribuição. Uhum. O homem com 35 anos de contribuição, a mulher com 30 anos de contribuição, independente da idade que tenha, do critério etário, independente, ele consegue aposentar. Então, isso já era necessário, efetivamente, que viesse uma reforma para colocar uma idade mínima, para evitar essas aposentadorias tão precoces. Até porque a gente sabe que esse trabalhador ele vai permanecer no mercado de trabalho, mesmo aposentado. Certo. Então, a reforma era necessária nesse sentido. Sim. Mas não, como aconteceu, de extirpar completamente o benefício da aposentadoria por tempo de contribuição, que agora não vai mais existir o benefício. Então, nem 8, nem 800, né? Seria claro. A gente colocar um meio termo. Então, a reforma era necessária em determinados pontos. Algumas coisas... Exatamente. Algumas coisas já vieram dentro de pensão por morte, por exemplo, as viúvas muito jovens e tudo mais, as pensões muito extensas, mas não da maneira como está sendo trazida, com um pacote de medidas tão duro e sem o debate com a parte especializada da população. Você não vê grandes juristas participando desse debate da reforma da Previdência no governo. Você vê, na verdade, uma reforma política. Brusca. Exatamente. E direcionada, quase que praticamente. Direcionada. Quem vai pagar o pato, infelizmente, é o trabalhador. Então, o que a gente está vendo aí? A gente está vendo uma reforma que ela afeta os 3 pilares fundamentais dos benefícios previdenciários, que é a idade, tempo de contribuição e valor de benefício. Sim. Eu vou me pautar aqui mais no regime geral, que eu acho que é mais interessante para quem está ouvindo. Mas muito do que é dito também vai ser implementado nos regimes próprios, ok? Então, o que a gente vê mais de
de importante assim para trazer para o seu ouvinte? Primeiro, que a gente já falou, aí já ventilou, que é o fim da aposentadoria por tempo de contribuição, não é? O governo fala em idade mínima para aposentadoria e tudo mais, mas o que se percebe, na verdade, é o fim desse benefício previdenciário. Seria um grande destaque. Outra alteração muito importante diz respeito às aposentadorias por idade. A gente teve aí um aumento da aposentadoria por idade para a mulher, né? Sim. Porque antes a mulher aposentava aos 60 anos. Perfeito. Agora a mulher vai aposentar aos 62. Quanto ao homem, não teve alteração nessa questão da idade. O homem continua aposentando aos 60. Mas houve um aumento bastante substancial do tempo mínimo de contribuição, porque as pessoas não tinham essa informação. As pessoas tinham uma falsa ideia de que a aposentadoria por idade bastava você completar o caráter, o requisito etário. Então, completei os 60 anos, completei os 62 anos, eu vou me aposentar por idade. O que não é verdade, né? Existia uma necessidade de uma contribuição mínima. Então, existia uma necessidade de uma contribuição de 180 meses, 180 contribuições vertidas, que dava aí 15 anos. Essa contribuição aumentou agora para 25 anos. É muita coisa. É muita coisa. Então, coisa. existe essa alteração substancial, tá? Então, aí o que acontece? Mas eu, que já estava perto de me aposentar, eu já estava com 55 anos no homem, 53 anos na mulher, como é que eu fico? Eu vou perder o direito? Porque você ainda não tem o direito adquirido, você ainda não preencheu os pré-requisitos, você não tem o direito adquirido ainda. Aí vem uma regra de transição, tá? Que é um pouquinho mais complicada, mas existe uma regra de transição. Mas essa regra de transição também, ela só vai ser benéfica para o homem que tiver lá 55 ou um pouco mais, e a mulher que tiver por aí com 53 ou um pouco mais. Fora esse pessoal, quem tiver abaixo dessa linha, infelizmente não vai entrar nessa regra de transição, tá ok? Perfeito. Eu vou pedir um segundinho seu, porque nós temos a participação dos ouvintes com muita alegria. Eu recebo aqui o contato do nosso amigo Soares, do bairro da Ribeira, o querido Soares. Soares, bom dia, bem-vindo mais uma vez ao programa. Bom dia, professor, bom dia, entrevistado aí, e aos ouvintes da Excelsior que estão atentos aí ao programa, que está uma pauta muito boa, né, atual. Obrigado. O que está se passando no país é isso aí que está se discutindo, né, trazendo esclarecimentos a todos nós que trabalhamos, as famílias. Então eu perguntaria a doutora Luana. Passou aí a terceirização, passou aí a reforma trabalhista, já está tudo em curso aí. Estamos aí discutindo agora a Previdência e, naturalmente, vai passar, né? Porque essa discussão toda aí é mise-en-scène. Na hora que chega lá no Congresso, a conversa é outra, certo? Então, essa discussão de vocês não, a discussão deles que eu estou falando. É verdade, está entendido, está entendido. Entendeu? Claro. A discussão desses que ficam aí na televisão dizendo isso, aquilo, que é contra, é a favor, não sei o quê, os políticos, tudo é mise-en-scène. Já está tudo acertado, né, para passar o que eles querem. Sim. Então eu pergunto à senhora, qual o impacto que a terceirização e a reforma trabalhista trouxe de positivo até agora para diminuir o desemprego no país? Eu estou aqui lhe ouvindo, Fernando, e ouvindo a digníssima aí, dando um show de bola aí. Bom dia a todos aí. Obrigado, parabéns Soares, pelo programa. muito obrigado pela sua participação. Vá para o rádio, que a doutora Luana Oriusti vai te responder. Diga, doutora. Primeiro, eu agradeço a participação, foge um pouquinho aqui do meu tema, já que a gente está falando em reforma da Previdência, mas eu vou aproveitar para pincelar essa questão da reforma trabalhista, né? Porque o que a gente tem assistido é um progressivo esvaziamento dos direitos do trabalhador. Então, você me pergunta o que trouxe de bom a reforma trabalhista, e eu vou te responder. Se você for um grande empresário, certamente trouxe muita coisa de bom. Agora, a terceirização, se você for um trabalhador normal, como eu, como o Fernando, como todos nós aqui, meu amigo, eu sinto muito, mas não vejo nenhum benefício, não. Tá ok?
Infelizmente, minha resposta é essa. Tá certo. Obrigado pela participação do Soares, mas vamos com o noticiário também. Fernando São 8h37 na Bahia. Estamos também agora no Instagram, graças ao nosso Vitor Barreto, com um problema de sinusite e outras coisas mais, doença de rico, dizia antigamente, não é? Mas está aqui nos dando esse apoio importante. Estamos no Instagram, @Rádio Excelsior, e aqui no estúdio a nossa convidada de hoje, a doutora Luana Oriucci, advogada especialista em reforma previdenciária. Algumas pessoas nos perguntando sobre um contato com o escritório da doutora Luana. Claro que ela, por uma questão de ética, não vai declinar, mas nós informamos a vocês. 3012-8928. 3012-8928. Mas lembrando aos queridos amigos da Excelsior que em instantes nós teremos aqui também o nosso queridíssimo Josenel Barreto a partir das 9h. Normalmente a gente chama já pertinho, eu vou antecipar, porque o público amigo que acompanha o trabalho do querido Josenel está sempre ligado. Uma outra informação que eu trago para vocês. Hoje, como todas as terças-feiras, meio-dia, no nosso horário, sem ser horário de verão, o governador Rui Costa com seu Papo Correria. Vocês podem curtir o governador Rui Costa também no Facebook e participar da conversa ao vivo, enviando sua pergunta. Papo Correria, a partir das 12h, toda terça-feira, claro, inclusive hoje. Bom, a gente conversou alguma coisa sobre reforma previdenciária e quem trabalha no campo. Como é que fica, doutora Luana? Fernando, excelente pergunta. Porque a reforma previdenciária ela vai mexer também na aposentadoria por idade do trabalhador rural e do segurado especial. O que vai acontecer? Como é que funciona hoje? Hoje, o segurado especial, o trabalhador rural, ele aposenta aos 60 anos de idade se homem e aos 55 anos de idade se mulher. Exatamente pelo maior desgaste físico desse tipo de trabalho exercido, trabalho campesino. Sim. Quanto à idade do homem, não vai haver alteração. Já para a mulher, novamente, a gente ganhou aí mais 2 anos de trabalho. Então, a mulher que antes aposentava aos 55, ela vai ter que aposentar aos 57. Mas a principal transformação que eu trago aqui para vocês é a questão da contribuição. Olha aí. Como é que acontecia, ou melhor, como é que acontece até então, já que nossa legislação ainda continua em vigor? O segurado especial, aquele que trabalha para se alimentar, trabalha em campo para sustentar a família, em que vende uma parcela muito pequena de sua produção, geralmente nas feiras livres ou na porta da sua casa, né? Ele não vende para mercadinhos, para grandes supermercados, não é essa pessoa. É quem trabalha, quem planta para se manter e manter a família. Subsistência, não é? Subsistência, exatamente. Então, o que acontecia? Pela lei, deveria haver uma contribuição previdenciária sobre a parcela da produção que fosse efetivamente vendida. Mas como esse trabalhador não vende para pessoas jurídicas, né? Ele geralmente vende para pessoas físicas e geralmente é uma parcela tão ínfima do que é vendido, ele só precisava comprovar, na verdade, na hora da aposentadoria, a idade e os 15 anos de labor campesino. Então, não era necessário comprovar contribuição, era necessário comprovar que ele efetivamente trabalhou no campo durante 15 anos. E esse trabalho no campo, ele tanto abarcava o próprio trabalhador, como toda a sua família, seus filhos, sua esposa, sua companheira e tudo mais. Com a alteração agora da Previdência, o trabalhador do segurado especial, ele vai ser obrigado a efetivamente contribuir. Segundo o governo, em bases com valores menores, uma contribuição especial, mas, enfim, quando a gente fala de uma população que vive praticamente na miséria, né? Uma população semi-analfabeta, e a gente não está falando de grandes interiores, a gente está falando de municípios a 1h30, 2 horas de Salvador. Inclusive a própria capital. Inclusive dentro da própria capital. A gente tem também as marisqueiras, que são seguradas especiais. Sim. Os pescadores artesanais também são segurados especiais. Então, essa população vai ter que pagar efetivamente previdência. Então, quando a gente fala em 50, 60, 70 reais, para essa população faz toda a diferença. Muito.
Muito grande. Então, o que a gente acredita que aconteça com o passar do tempo é um impacto importante sobre a economia dos pequenos municípios, porque vai vir essa volta da chibata, né? Nas cidades do interior, o que movimenta o comércio e, consequentemente, a economia, faz gerar a economia, são os benefícios previdenciários, porque nos pequenos municípios você não vê a oportunidade de emprego. Ou o sujeito trabalha para a prefeitura, geralmente em contratos nulos, onde não é feito o concurso público e tudo mais, ou ele trabalha com agricultura familiar. Então, não é possível desconsiderar todo esse contexto social em que famílias inteiras são sustentadas pelos aposentados, pelos pensionistas. Portanto, a médio e longo prazo, o que a gente vai ver é um crescimento da pobreza dessa população e um aumento do êxodo rural, né? Trazendo para a cidade uma massa famélica sem qualificação profissional, que vai acabar também aumentando criminalidade, aumentando violência, porque não vai ter emprego para esse pessoal aqui. Sem dúvida. Então, é preciso que a gente mantenha os olhos no contexto geral e nessas questões sociais. Importante, cara, a doutora Luana Oriuchi, advogada especialista em reforma previdenciária. Temos algum tempo aqui esperando pela gente, caiu a linha. O querido Manuel Taxista, que daqui a pouco volta a conversar com vocês e a participar do nosso programa. As informações da nossa cidade. São Salvador, Bahia de São Salvador, a terra do nosso Senhor, pedaço de terra. Belíssima voz de Gal Costa. Nós vamos trazendo informações da cidade de Salvador. Prefeito ACM Neto inaugurando em instantes, a partir das 9 horas, o novo Centro Municipal de Educação Infantil. Unidos de Castelo Branco, Rua dos Unidos, sem número, na 4ª etapa de Castelo Branco. A unidade de ensino vai atender a 180 crianças entre 2 e 5 anos de idade no investimento de R$2,5 milhões de reais. A área é de quase 1.000 metros quadrados, com toda a estrutura necessária para a prática do ensino e aprendizagem. Você está ouvindo Manhã Excelsior. Apresentação, Fernando Cabuz. Oferecimento, Governo do Estado da Bahia. Terra Mãe do Brasil. Fernando Cabuz. Já conosco aqui, fazendo contato habitual de amizade, são 8 horas e 44 minutos, o nosso querido Manuel Taxista. Manuel, bom dia. Bom dia, Cabuz. Bom dia a todos os ouvintes da Rádio Excelsior FM, que está em todos os interiores baianos, todo mundo ligado aí na nossa Excelsior FM, nosso Bobo Guarda, Aguinaldo, Guinachoque, nosso Zé Taxista está lá em Nazaré da cidade ouvindo a nossa rádio. A informação de exclusividade aí, acabou, são 8 horas e 45 minutos, uma relíquia do trânsito aqui no Largo do Retiro, sentido quem vai para o Largo do Tanque, o trânsito está lento nesse momento. Aqui a Liberdade, ali Missil é sentido a Liberdade, o trânsito encontra-se congestionado também, como a Perovai, sentido ao Largo do Tamarineiro, o trânsito congestionado. Chama a atenção de nosso Fabrício Mila aí, para poder a faixa de Castelo Branco, lá na primeira etapa, próxima ali o posto municipal. Já tem 8 meses eu pedi nessa faixa e até hoje nada. E tem vários acidentes ali envolvendo o pedestre e as pessoas não tem como passar devido à faixa que falta a fazer a repintura, viu, Cabuz? Obrigado pelo espaço. Um bom dia à nossa entrevistada aí e a todos os ouvintes da nossa Rádio Excelsior FM e ao atendente aí. Um bom dia. Obrigado pelo espaço. Excelsior FM. Fernando Cabuz. Valeu, bom dia. São 8 horas e 46 minutos. Obrigado por sua participação. Caro Manuel Taxista, sempre trabalhando aqui no dia a dia, nas ruas da cidade, levando a audiência da Excelsior e também trazendo informações para a gente. Eu tenho a participação de vários ouvintes, vários amigos nossos pelo Instagram, @Rádio Excelsior, graças ao Vitor Barreto, os trabalhos técnicos do meu amigo Marquinhos Santiago e a produção da querida Girnil Eusébio. Vocês sempre ligando para a gente pelo 3114-3344, 3114-3344. Alguns ouvintes ligando e participando do programa. Renan Pinheiro está no Instagram acompanhando a gente e o nosso querido Vitor Barreto vai atualizando a participação dos amigos. @Rádio Excelsior é o nosso Instagram. Agradeço a todos vocês por acompanharem o nosso trabalho. Querida doutora Luana Oriuchi,
Você que é advogado especialista em reforma previdenciária e pensão por morte. Outro tema muito importante, que vai ser de grande impacto na população, é a alteração tanto do cálculo quanto das regras da pensão por morte. A gente já está vendo o benefício da pensão por morte ser alterado nos últimos anos, desde 2015, e agora ele vai ser substancialmente alterado. Como é que é e como é que vai ficar aqui em curtas linhas para a gente entender? Hoje em dia, quando o segurado falece deixando uma esposa, uma companheira ou um companheiro, porque o companheiro homoafetivo também é o companheiro para a Previdência, né? Tem os mesmos direitos. O que acontece? 100% daquela pensão fica para o cônjuge ou companheiro sobrevivente. Se tiver filhos, essa pensão vai ser rateada entre o companheiro, o cônjuge e os filhos. Não tendo companheiro, mas tendo os filhos, fica a pensão para os filhos em cotas iguais e essas cotas vão cessar aos 21 anos de idade ou, se o filho tiver algum tipo de deficiência física ou mental, ele vai continuar recebendo essa pensão. Vamos dizer então que, por exemplo, um exemplo aqui bem simples. João faleceu deixando esposa e 2 filhos. Como é feito hoje em dia? Esse benefício fica 100% do benefício para a esposa e os 2 filhos, dividido entre eles. E à medida que os filhos forem alcançando a maioridade de 21 anos, eles vão perdendo a cota deles, mas essa cota passa para a esposa e o filho que ainda for menor. Quando os 2 filhos chegarem aos 21 anos, o benefício integral vai ficar com a viúva. Só que não vai ser mais assim. Primeiro, o benefício não vai ser mais de 100%. Vai existir uma cota familiar de 50%, acrescida de 10% para cada dependente que ficar. Então, nesse caso do João, que deixou uma esposa e 2 filhos, ao invés de 100%, vai ficar 70% do benefício. Desculpa, 80% do benefício, que é 50% a regra geral e mais 10% por dependente. Esposa, 2 filhos, 30%, 80%. Logo, eles já vão perder 20% do valor do benefício de cara. O que acontece mais também, Cabuz? À medida que esses filhos forem alcançando essa maioridade, eles vão perder o 10% de cada um e esse 10% ele não vai ser revertido para a viúva. Então, no final das contas, a viúva vai estar recebendo só 60% do valor do benefício. Então, o que a gente vê aí é quase metade do que se recebe hoje em dia. Quase metade do que se recebe hoje em dia. Outra coisa também diz respeito ao cálculo do valor desse benefício. Quando o segurado já era aposentado à época do óbito, vai ser com base no valor dessa aposentadoria. Mas, quando ele não estiver ainda aposentado, o cálculo vai sofrer também uma alteração. E com isso, a gente pode assegurar a vocês uma perda aí, já no cálculo do benefício, antes mesmo de ratear as cotas, em cerca de 30% desse valor de benefício. Porque, como é a regra, exatamente, é muita coisa, principalmente para a população pobre. Então, como é a regra hoje em dia? Se o sujeito morre, mas ele ainda não está aposentado, faz um cálculo como se ele fosse aposentar por invalidez, que é 100% do salário de contribuição, salário-benefício, desculpa, e esse 100% vai ser o cálculo do benefício. Hoje em dia não, já vai partir de 70% para ainda ser rateado. Então esse 70% ainda vai para os 60% e aí por diante. Então a gente vê uma redução drástica do valor das aposentadorias. E outra questão muito interessante também é a vedação que vai ocorrer, a acumulação da pensão por morte com a aposentadoria. Hoje em dia não existe essa vedação. O que acontece? A mulher ou o homem, quem quer que seja, né? Sim. O viúvo, ele pode muito bem ter a aposentadoria dele e receber a pensão por morte do seu companheiro, da sua cônjuge que faleceu. A partir da reforma da Previdência, não mais vai ser possível. Só haverá essa acumulação de aposentadoria com pensão por morte se a soma desses benefícios não ultrapassar 2 salários mínimos. Ou seja, se você recebe uma aposentadoria que é um pouquinho mais do que um salário mínimo, você já não vai poder receber a pensão por morte da sua esposa, o que quer que seja. Então, acima de 2 salários mínimos, haverá a obrigatória opção pelo benefício de maior valor. Importante. É bom que fique ligado. São muitos detalhes, a gente sabe disso. Está trazendo, como a própria doutora Luana disse, a uma certa altura da nossa conversa amiga do dia a dia aqui.
Vocês têm que estar aproximados disso. Aí você pode dizer assim, mas tem coisas aí que eu não consigo entender. Nem eu, muitas vezes. Mas eu? Aí, não é? A própria pessoa, bem trazido, a própria pessoa que convive com isso tem sua dificuldade. Um anônimo aqui falar com a gente. Mas só um minutinho. A própria pessoa tem essa dificuldade. Mas qualquer coisa, recorra a quem conhece. Também não vá atrás de gente que chega para enganar. Não arrisque coisa de internet. Nada contra. A gente se serve também de internet. O mundo se serve da internet. Do Google, do que for. Desses elementos todos. São instrumentos que somam, mas não são instrumentos que definem. Então, nem se assombre com isso, nem se apegue a isso. Procure quem conhece. Qualquer dúvida, 3012-8928. 3012-8928. Saudando sempre os amigos que ligam. Aqueles também que não ligam, que nos ouvem e não ligam. Mas os que nos ligam pelo 3114-3344. E os amigos que estão no Instagram, @Rádio Excelsior. Reforço o nosso desejo de um bom dia para vocês. Anônimo, bom dia. Bom dia, bancada. Tudo bem? Como estão todos aí? Na paz de Deus, viu, amigo? Eu estou bem, graças a Deus. Diga lá. Gostaria de saber uma pergunta da doutora aí, entendeu? Venha. Eu sou deficiente visual. Certo. O INSS me deu 10 anos para fazer a perícia. O que vai caber para a minha pessoa? Pronto. Certo. Pelo que eu entendi, você está há 10 anos recebendo benefício previdenciário por incapacidade, eu imagino. É isso? Isso. Pronto. A gente está passando no momento por uma operação pente fino, né? Que já é um assunto que está sendo discutido desde 2015 com o governo Temer. Aqui, exatamente. Então, muitas pessoas que permanecem incapacitadas estão sendo chamadas novamente ao INSS, num processo milagroso de cura, para ter os benefícios, muitas vezes, cortados, seja pelo tempo que já estão recebendo, ou por um possível restabelecimento, embora seja muito complicado que você, após 10 anos fora do mercado de trabalho, sem ter passado por qualquer tipo de readaptação, consiga ser reinserido nesse mercado de trabalho. Então, tudo tem que ser considerado. Qual é a qualificação desse segurado? Né? Qual o nível de estudo? O que foi feito com esse segurado nesses 10 anos? Há quanto tempo ele está fora do mercado de trabalho? Qual é a idade desse segurado? Porque acaba virando algo utópico você defender a reinserção, por exemplo, de um segurado deficiente visual que está 10 anos fora do mercado de trabalho recebendo benefício previdenciário. Então, tudo isso tem que ser analisado. O meu conselho é que a população sempre procure a justiça, seja através de um advogado especializado, claro, se tiver acesso, ou diretamente procurando a justiça federal. A gente tem o Juizado Especial Federal, que é um órgão excelente, que funciona muito bem e que você não precisa procurar a Defensoria Pública. Você pode ir diretamente ao Juizado Especial Federal, que fica no CAB, ali atrás da Embasa, e você vai ser atendido e pode dar entrada na sua demanda previdenciária sem necessidade de advogado. Claro que se você puder contar com um advogado, é sempre melhor. Diga, pode dizer. Doutora, diga. Eu liguei para lá, quando ele estava mandando a carta, aí a funcionária da do 135 disse que era por ficar despreocupado, que era por esperar minha carta de concessão, de concedimento chegar na minha residência para o ano, entendeu? Para o ano? O benefício porque eu vou fazer 10 anos em abril. Ok, olha só, para o ano é muito tempo. Eu vou com a idade de 47 anos. Uau, olha aí, olha o que a doutora está lhe dizendo. A minha dica... Esse diálogo é importante e é esclarecedor. Observe que ela conhece isso, convive com isso. Por favor, Nuno, preste um pouquinho de atenção. Ultrapassados 30 dias do prazo que lhe deram, não fique em casa aguardando. Porque o interesse é seu, o interesse é nosso. Então, corra atrás, vá até essa agência da Previdência Social, busque essa informação, busque essa carta de concessão, para ter certeza que esse benefício não vai ser cortado e vai lhe pegar desprevenido. Isso. Tá ok? Ultrapassados 30 dias, procure a justiça, que é o melhor caminho. Perfeito, muito bom e esclarecedor. Aí eu venho com aquela dúvida, com muita honra, eu tenho aqui no estúdio, doutora Luana Oriuchi, ela é advogada especialista em reforma previdenciária e a pergunta é inevitável. E para meus filhos, justamente na sua faixa de idade, e netos do seu filho e das minhas netinhas,
A gente ainda pode esperar que nesse país haja previdência? Será que vai ter previdência aqui para lá? Eu quero acreditar que sim. É preocupante, né? Eu quero acreditar que sim. O que eu acho que a gente precisa fazer, Cabuz, é conscientizar a população de que é necessário lutar pelos seus direitos. Claro. Porque a gente não pode permitir o esvaziamento, o sucateamento da Previdência. Nem a banalização do tema. Eu acho que, me permita, licença, Data Vênia, na sua expressão da sua atividade, eu acho que o Brasil tem que marchar para Brasília, mas com pautas definidas. Não adianta se chegar a dizer assim, estamos insatisfeitos. Estamos com o quê? Bom, esse mês vamos tratar de Previdência e vamos ver por essa linha. Tinha que ser uma coisa pautada assim, por pessoas de vida pública atuantes. Se nós tivéssemos representatividade no Congresso Nacional, se nós tivéssemos representatividade na Câmara dos Deputados, no Senado, a coisa seria diferente. Como ainda existe, ainda bem, né? Ainda estamos no regime democrático e, graças a Deus, é preciso que essa pauta seja pontual e não geral, porque essa pauta geral é que dá margem a esse tipo de coisa. Não, vamos ver. Amanhã eu penso nisso. Vamos cuidar disso. Tem que se dar um jeito. Que jeito, cara pálida? Tem que se dar um jeito em cada situação. Desculpe lhe interromper. Não, de forma alguma. É exatamente isso. A gente precisa compreender essa proposta de emenda à Constituição e como ela vai afetar a vida de todos nós. Não só nós, mas os nossos filhos, os nossos netos, como você está dizendo. Então, é importante que você, já de imediato, não permita que mexam na sua aposentadoria. Isso. Né? Evite esse sucateamento da Previdência, porque, querendo ou não, a Previdência Social no Brasil, com todos os defeitos que tem, todos os erros que acontecem, é uma Previdência que funciona. É uma mãe. Funciona realmente a Previdência. Então, é importante que a gente tenha isso em mente e que, nessa atual conjuntura, que o cidadão, a minha dica que ficaria no final, seria, diante dessas novas regras, né, indispensável é que o segurado busque entender a necessidade do planejamento previdenciário, para que ele tenha as informações suficientes acerca da afetação da reforma nas suas expectativas de direito, e uma vez que a regra de transição vai ser aplicada modificando o projeto de vida do trabalhador. Então, o planejamento previdenciário é indispensável e consistiria em um estudo individualizado para avaliar todo o histórico do contribuinte, estabelecendo as diretrizes na busca do tempo apropriado para requerer a aposentadoria e o seu devido valor, juntamente com todas as especificações de cada categoria profissional. Perfeito. Muito obrigado por ter vindo. Volte mais vezes. Bem esclarecedor ver que o público se interessou. E claro que na sequência a gente vai vendo elementos pontuais para trazer para os amigos da Excelsior FM 106.1. Tudo de bom, viu? Obrigado a você, obrigado pelo convite. Parabéns pela iniciativa de trazer esse debate tão importante para a população. E obrigado aos ouvintes da Rádio Excelsior. Um grande abraço. Doutora Luana Oriuchi aqui com a gente. Os contribuintes do ICMS com débitos tributários cobrados tanto na esfera administrativa quanto na judicial devem ficar atentos a uma chance de regularizar a situação fiscal com base nas condições propostas para a Semana de Conciliação, a ser realizada pelo Tribunal de Justiça do Estado, em 20 de novembro. Aliás, de 20 de novembro a 1º de dezembro. Em paralelo, o Tribunal está acelerando o julgamento de processos relativos a débitos tributários como parte de uma série de iniciativas do poder público com o objetivo de potencializar as ações de recuperação de créditos tributários. Eu agradeço a audiência de todos vocês, agradeço a Girnil, agradeço ao Marquinhos, agradeço ao Vitor e também a todos os nossos ouvintes. Estaremos de volta amanhã, porque agora chega ele. Com Alô Excelsior. Ele mesmo, Josenel Barreto, em instantes com vocês. Fiquem com Deus e até amanhã. Você ouviu, com a apresentação de Fernando Cabuz, Manhã Excelsior. Oferecimento: Governo do Estado da Bahia, Terra Mãe do Brasil.